Começando mais um vídeo em parceria com o Telecine. Se você ainda não tá sabendo, eu tô fazendo uma parceria muito legal com eles, fazendo várias indicações aqui no canal, lá no meu Instagram em @gzgustavocruz e no Twitter também. O Telecine tem mais de 2.000 filmes no catálogo deles, é um catálogo muito diversificado, um catálogo onde vocês vão encontrar desde os grandes clássicos até novos filmes, lançamentos que estavam agora há pouco no cinema e agora vocês podem conferir, como é o caso de uma indicação muito especial na lista de hoje. Lembrando que se você ainda não tiver o Telecine, vocês podem fazer o cadastro pela internet e os 30 primeiros dias são gratuitos para novos assinantes. Tem várias listas por lá também, feita pelos especialistas do Telecine, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitos filmes legais. Então fica aqui a minha recomendação para vocês e bora pra lista que hoje tem muito filme bom por aqui. Começando a nossa lista com talvez um dos grandes clássicos do nosso cinema, feito pelo diretor mais importante na história do cinema americano, o que muitos vão reconhecer que foi a pessoa que mais inovou dentro dessa arte, que ainda pegou o cinema quando estava engatinhando, pegou a linguagem e transformou ela de diversas formas, tanto através da comédia como também com o drama. Eu estou falando do Charlie Chaplin, que talvez tenha sido o maior gênio que pegou a câmera e usou ela como seu pincel, e o filme que eu quero indicar para vocês é O Grande Ditador. O Charlie Chaplin tem uma história muito interessante dentro do cinema e um dos momentos mais marcantes é justamente a sua negação, digamos assim, ao cinema falado. Ele, é claro, dominava como um mestre o cinema mudo e não tinha muito interesse em fazer uso do cinema falado, do som dentro do cinema, mas essa foi uma mudança que, digamos, ele não poderia controlar, afinal de contas, quando o som chegou no cinema, ele veio para ficar, ele transformou completamente essa forma de arte e ela começou a se reconstruir a partir daí. O que eu acho mais interessante em relação ao Chaplin é que diversos diretores não conseguiram manter a sua qualidade diante dessa transformação. Já o Chaplin, apesar de toda a sua resistência a essa nova tecnologia, quando começou a usá-la, fez isso de forma genial. Não só em Um Grande Ditador, mas em outros filmes, como por exemplo Luzes da Ribalta. Mas eu indico para vocês O Grande Ditador, esse que talvez tenha sido o filme mais corajoso na carreira do diretor, se a gente pensar que ele lançou essa sátira de Hitler em 1940, quando Hitler já estava no poder na Alemanha, e o diretor justamente faz uma crítica ao ditador e também a todos os outros que estavam no poder na época, mas muito especificamente ao Hitler, até mesmo porque o seu personagem, o Carlitos, tinha uma semelhança bizarra com o ditador nazista. E aqui nesse filme ele tem diversos momentos mágicos. Você provavelmente lembra do discurso dele dentro do filme, que vem mais pro final da história, mas a experiência inteira é maravilhosa e para mim o momento mais mágico dentro do filme, que é justamente quando o ditador brinca com o globo do planeta Terra. É uma forma genial de demonstrar um ponto, de passar a mensagem que o Chaplin desejava, para fazer a crítica que era necessária, e isso sem precisar de nenhuma palavra sequer. É um filme muito impactante, um filme muito corajoso, e quem ainda não conhece o trabalho do Charlie Chaplin precisa se debruçar sobre ele, porque o Chaplin foi um dos grandes gênios dentro do cinema, e eu não costumo dar esse nome para qualquer artista. A segunda indicação que eu dou pra vocês é um filme bem mais recente, na verdade o filme mais bem sucedido dos últimos tempos, que é O Parasita. Um filme que rapou todos os Oscars, na verdade fez história ao ser o primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio de melhor filme. Parasita é uma obra que conquistou o coração de muitas pessoas. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre a genialidade de diversos momentos na construção do filme do diretor Bong Joon-ho. E se você ainda não assistiu, se permita ter essa experiência maravilhosa. E se você já assistiu, reveja, porque O Parasita é um daqueles filmes que a cada vez que você vê, você vai descobrir novos elementos, novos fatores que vão deixar a história ainda mais interessante. Essa não é apenas uma história contada com uma maestria absoluta, mas ela tem uma mensagem muito clara, muito poderosa e que ao longo do filme se evidencia das mais inteligentes formas possíveis. Então eu recomendo para todos vocês. E também um ponto interessantíssimo desse filme é o elenco. Eles são atores extraordinários, é maravilhoso acompanhar aqueles atores, eles conseguem fazer a comédia e o drama de uma forma fantástica, e fazia muito tempo que eu não via um filme com um elenco tão grande e com a mesma qualidade. Todos os atores entregam muito bem os seus personagens e fazem tudo com uma leveza muito bonita de acompanhar. É impressionante como o diretor com os atores conseguiu construir uma unidade que funcionasse tão bem. Então fica aqui a minha recomendação para vocês de assistir Parasita, o filme que ganhou tudo em 2019.
Minha próxima indicação para vocês é outro vencedor do Oscar, que é o Cisne Negro, que, na minha opinião, é o melhor filme do diretor Darren Aronofsky. Esse é um diretor que costuma ir para dois caminhos diferentes dentro da sua filmografia. Ele costuma, em alguns momentos, fazer filmes mais experimentais do que outros. Aqui, a gente tem uma narrativa mais clássica, né? Uma narrativa com começo, meio e fim, mas com diversas experimentações ao longo da obra. É um estudo de personagem, ou seja, é um filme focado completamente na sua protagonista e no arco dramático dela ao longo da história. A Natalie Portman, que venceu o Oscar por esse filme, tá simplesmente fenomenal. É claro que é bastante cinematográfico, né? A ideia de uma bailarina e a busca pela perfeição, mas se o diretor não tivesse uma atriz do calibre da Natalie Portman, esse filme não seria nem metade, porque a Natalie faz uma diferença bizarra dentro da história. Ela que sempre foi uma atriz muito interessante, ela começou muito jovem na carreira e sempre entregou atuações fantásticas. E, claro, quando ela começou a ter uma maturidade e um poder de escolha, ela fez essa que foi a melhor escolha da sua carreira, que foi interpretar o Cisne Negro, uma oportunidade de fazer justamente o bem e o mal dentro da cena, de ir para os extremos e fazer isso de uma forma muito experiente, muito suave. Ela em nenhum momento deixa de nos convencer de que está sentindo tudo aquilo. Então é uma atriz fantástica, uma das melhores da sua geração, e essa obra é de fato maravilhosa de se acompanhar. Então fica aqui a minha dica para todos vocês. A minha próxima indicação é o filme Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito do Hitchcock, e existe um motivo para isso. Na minha opinião, esse foi um dos diretores de estúdio mais criativos dentro das suas possibilidades. Ele explorou e estudou o gênero do suspense e do horror de uma forma única, e que talvez ninguém mais tenha condições de fazer, pelo menos de forma tão expressiva como esse diretor. Ele experimentou diversas questões humanas, questões sombrias e extremamente interessantes. Em Janela Indiscreta, a gente basicamente acompanha a história de um homem que está com a perna machucada e que começa a ter uma prática voyeurista diante dos seus vizinhos. Ele começa a observar o dia a dia de todos os seus vizinhos e acredita ter visto um crime. Então, a forma com que o Hitchcock cria essa sensação do público também estar sendo voyeur, da gente também estar acompanhando todas aquelas histórias, e o suspense, o mistério e o medo que o protagonista sentem, é realmente uma coisa genial. O Hitchcock foi um diretor que fazia diversos filmes que eram puro entretenimento na visão de vários críticos, mas que os críticos franceses vieram a defender que eram obras-primas, porque esse diretor tinha não só um entendimento muito grande da sua arte, como ele também sabia comunicar isso de uma forma fantástica. Em um documentário chamado Hitchcock Truffaut, o David Fincher fala uma coisa muito interessante, de que o Hitchcock era o grande mestre em manipular o tempo. Ele sabia muito bem em que momentos transformar algo que na vida real é longo em uma situação rápida no cinema e o que na vida real é rápido em uma situação longa. Então ele manipulava o tempo, ele dilatava ou reduzia a velocidade das coisas, e basicamente esse é o grande trabalho de um diretor. Então é sempre um prazer muito grande acompanhar uma obra tão bem executada como as obras do Alfred Hitchcock. A minha próxima indicação para vocês também vem de outro grande maestro do cinema, que é o Spike Lee, com o seu filme Infiltrado na Clã. Esse filme foi responsável justamente pelo primeiro Oscar do Spike Lee, com o roteiro adaptado para Infiltrado na Clã. O mais impressionante dessa história como um todo é que é uma história real, é a história de um agente negro que se infiltrou de fato na Ku Klux Klan. Então isso transforma o que nós estamos assistindo em algo ainda mais especial, ainda mais inacreditável. O Spike Lee consegue contar uma história que teria tudo para ser extremamente pesada de uma forma leve, só como o Spike Lee sabe contar, e na hora que ele precisa ser extremamente direto, ele é. Então eu indico para todos vocês Infiltrado na Clã. Quem não assistiu ainda, vocês estão perdendo uma ótima oportunidade de ver um filme maravilhoso, uma história extremamente inusitada, atual e de extrema importância para a nossa atualidade. O Spike Lee já tinha previsto que as coisas iriam piorar nos Estados Unidos, como a gente está vendo hoje, e esse filme se transforma em algo ainda maior com tudo que nós estamos vendo. Ele se transforma em um símbolo de luta para o que está acontecendo e é uma grande obra de arte. Então fica aqui a minha indicação para todos vocês. A
minha próxima dica vai em um caminho completamente diferente do que nós vimos até agora nessa lista, que é o filme Encontros e Desencontros, ou o famoso Lost in Translation, dirigido pela Sofia Coppola. Eu tenho um vídeo aqui no canal que muita gente curte porque é a conexão dos filmes Lost in Translation e Her. Isso porque esse filme é uma mensagem da Sofia Coppola, ou até mesmo inspirado no relacionamento que a Sofia Coppola teve com o Spike Jonze, que é o diretor de Her, outro filme maravilhoso que todo mundo precisa assistir. O bonito de Lost in Translation é como a Sofia Coppola conseguiu contar uma história peculiar, uma amizade inusitada entre o Bill Murray e a Scarlett Johansson. Os dois estão se sentindo isolados em um hotel em Hong Kong. Ele, um ator famoso, está lá para fazer uma publicidade. Ela, uma jovem casada, está acompanhando seu marido, que é fotógrafo, está lá a trabalho e acaba se sentindo extremamente solitária enquanto ele sai e deixa ela por ali. Algo que a própria Sofia Coppola sentiu durante a sua relação com o Spike. O legal do vídeo que eu fiz sobre essa conexão é que Her é uma resposta 10 anos depois ao que acontece em Lost in Translation. E é um diálogo extremamente poético, é um diálogo bonito, respeitoso entre os dois e que eu acho muito interessante de ver por essa ótica. Mas é claro, as obras elas se sustentam sem essa história por trás. São filmes muito bons, são filmes que eu acredito que todo mundo vai gostar de assistir, eles têm uma energia muito positiva, uma direção muito precisa. Sofia Coppola é uma diretora excepcional e ela venceu o Oscar de roteiro por esse filme. Então vocês podem imaginar que é uma história muito gostosa de se assistir e de se acompanhar. Então fica aqui a minha dica para todo mundo. A minha próxima indicação para vocês é o filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Esse que muito provavelmente é o diretor mais conhecido dos últimos tempos, é o que tem tido mais sucesso internacional e também aqui no Brasil. Ele já realizou 3 longa-metragens, O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, e inclusive vocês conseguem assistir Bacurau também no Telecine, mas a minha dica de hoje é Aquários. O que eu gosto muito desse diretor é que o gênero dentro dos seus filmes vem ficando cada vez mais claros, as suas histórias vêm ficando cada vez mais potentes. Ele é um diretor que consegue falar muito bem do nosso Brasil, trazer pontos de extrema importância e por um olhar que a gente ainda não tinha percebido sendo executado ou até mesmo lembrado dentro do cinema nacional. Ele, assim como muitos outros diretores, tem um histórico como crítico, né? Então ele se desenvolve no cinema primeiro através da ótica de um crítico para depois contar suas próprias histórias. E a gente consegue perceber uma maturidade muito grande dentro dos seus filmes, uma complexidade, uma quantidade de informações e de ideias sendo colocadas com uma sutileza e com um controle de um diretor muito experiente. Então isso é muito interessante. Bacurau é o filme que talvez mais pessoas conheçam do diretor. É um filme que chamou muita atenção no ano passado. É um filme nacional, de gênero, com vários atores incríveis no elenco, com uma história muito interessante e original. Bacurau ele dirigiu com o Juliano Dornelles. Foi uma parceria muito boa. E o que eu gosto de Aquários é como a história é extremamente peculiar. A gente tem ali uma personagem com uma intenção muito clara e com um obstáculo maior ainda, que é o fato dela querer continuar morando na sua casa enquanto estão tentando comprar aquela casa para derrubar o prédio e construir um edifício maior. E o interessante é que essa é uma história que todo mundo entende, né? Todo mundo, de certa forma, já vivenciou, já viu isso acontecendo aos redores de onde mora, né? Então toca numa coisa muito próxima nossa do ser humano. A Sônia Braga tá incrível nesse filme, ela é uma atriz espetacular e aqui ela tem um papel onde ela pode ir para os mais diversos momentos, a gente consegue conhecer essa personagem a fundo. Então eu acho que é um filme interessantíssimo para conhecer. Se você ainda não conhece o trabalho do Kleber, fica aqui a minha recomendação para vocês. Aquários é um filme belíssimo e a conclusão, digamos assim, é catártica, é uma conclusão que dá muito prazer em ter acompanhado o filme. É claro, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas fica a minha recomendação, uma experiência que vai te trazer muita coisa boa. Fica aqui a minha dica. O próximo filme que eu indico pra vocês é o filme Glória Feita de Sangue, que é, na minha opinião, o primeiro longa do Stanley Kubrick que ele, de fato, alcançou o nível que ele iria reproduzir em muitas outras obras. Ele já tinha feito 3 filmes que têm o seu valor, filmes interessantes, mas eu acho que em Glória Feita de Sangue, finalmente o diretor conseguiu construir uma obra a partir de uma estética que ele desejava, falar de um assunto que era muito importante pra ele, e o que eu gosto é como esse filme faz uma demonstração clara e objetiva
perspectiva de qual é a lógica da guerra, né? O filme chama-se Glória Feita de Sangue, em inglês é Paths of Glory, né? Os Caminhos da Glória. E o interessante desse filme é que ele mostra a dinâmica hierárquica dentro do exército. Então a gente entende que geralmente quem dá as ordens não está no campo de batalha, quem recebe as medalhas de honra não vai de fato à luta, e quem é punido por uma escolha ou por outra geralmente são os soldados. Então é uma lógica que nunca fez o menor sentido e que em alguns filmes ela é de certa forma glorificada, ela é colocada como um ato heróico, né? Talvez uma coisa bastante propagandista que a gente já viu no cinema ao redor do mundo. E eu gosto muito desses filmes que são visivelmente filmes anti-guerra, porque eles trazem de certa forma o óbvio sobre a lógica dentro da guerra, né? Por que as pessoas iriam se alistar, sendo que existe de fato essa dinâmica, né? Essa engrenagem que funciona de uma forma muito clara. E eu acho que o Stanley Kubrick, ele cria aqui uma história, ele usa dessa história para dar esse ponto de uma forma muito inteligente, muito sutil e que de fato é bastante interessante. Fora que mais pro final do filme existe uma cena que é extremamente emocionante. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando, e se vocês ainda não assistiram, fiquem tranquilos, porque eu não vou contar aqui, mas é um filme muito emocionante, muito bem executado, que de certa forma foi o início de um Stanley Kubrick muito engajado dentro do seu cinema, um Stanley que dominava muito bem as técnicas do que ele queria realizar e que ali iniciou a sua carreira de fato com todo vapor. Logo depois ele foi fazer Spartacus, que também tá no Telecine, embora o diretor não considere esse filme como parte da sua filmografia, mas fica aqui a dica também para vocês, uma dica extra. O próximo filme que eu quero indicar pra vocês é O Touro Indomável. Eu já falei desse filme em algumas oportunidades aqui no canal e hoje eu vou ressaltar um ponto em específico que eu acredito ser o suficiente pra você ir assistir esse filme se você ainda não foi assistir, mesmo eu já tendo recomendado tantas vezes. O Robert De Niro provavelmente tá no top 5 ali dos melhores atores dos Estados Unidos. Ele fez diversos papéis memoráveis, a gente sempre vai encontrar grandes filmes com ele no elenco e aqui eu acredito que ele fez o melhor papel da sua carreira, justamente porque esse desafio foi um desafio que ele se propôs. Ele foi atrás de Touro Indomável, ele convenceu Martin Scorsese a dirigir esse filme e a transformação que o personagem passa dentro do filme, de fato, foi uma escolha do Robert De Niro. Então, a gente vê ele na melhor forma física, a forma física de um boxeador, depois nós vemos ele completamente fora de forma e eles de fato pararam as gravações para que o Robert De Niro tivesse essa transformação. O mais interessante de tudo é que mesmo com todas essas transformações, na verdade elas não seriam muito se não fosse a atuação dele. Eu acho interessante como ele conseguiu criar um personagem que é deplorável em quase 95% das suas atitudes dentro do filme, quase que a gente não consegue identificar uma humanidade dentro daquele personagem. Ele que está sempre cheio de raiva, cego por ciúmes, cego por vingança, é um personagem muito complexo, mas que o Robert De Niro consegue trazer humanidade para ele. Existem cenas nesse filme que são de fato muito emocionantes e se vocês gostam de assistir filmes com grandes atuações como eu, essa aqui é uma dica quente para vocês. Se vocês ainda não assistiram, não percam tempo. Para finalizar minhas indicações de hoje do Telecine por aqui para vocês, eu escolhi o Planeta dos Macacos de 1968. Inclusive, que ano interessante, porque foi quando 2001, Uma Odisseia no Espaço também foi lançado. Esse que também é um filme que está disponível no Telecine para vocês. É um dos meus filmes favoritos, então fica aqui essa dica extra também. Planeta dos Macacos, como a gente já sabe, foi uma história explorada de diversas formas desde o seu primeiro lançamento em 68. Essa que é uma história que tem uma dinâmica muito interessante, uma inversão que é bastante crítica, que dá a possibilidade da gente refletir sobre diversas questões, sobre diversas características do ser humano e também sobre os perigos da nossa natureza contra nós mesmos. É claro, eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, mas o final desse filme é talvez um dos maiores plot twists dos anos 60 e que foi reproduzido em diversos outros filmes, com algumas alterações, mas inspirados, né, nesse grande plot twist. O Planeta dos Macacos, como vocês sabem, é uma história que já foi revisitada de diversas formas, mas aqui está o início de tudo. Esse filme é justamente o responsável por todo esse universo, né, onde alguns astronautas que estão em uma viagem espacial, quando voltam para a Terra, estão em um planeta dominado por macacos e agora se vêem em uma posição de escravos. Então é muito interessante essa dinâmica, é um filmaço. Engraçado comparar ele com 2001, porque 2001 tem uma estética muito mais avançada, parece ter sido feito com muito mais tecnologia, mas de fato não tinha como concorrer com um diretor como Kubrick. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito dele, inclusive, mas Planeta dos Macacos continua sendo uma experiência fantástica que
todo mundo precisa ter. Eu tenho certeza que pelo menos um desses filmes aqui vai marcar sua vida, se não todos, porque é uma lista muito poderosa, com vários filmes interessantes, com vários olhares diferentes para o cinema. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que vocês estejam curtindo esse especial que eu estou fazendo com o Telecine. É uma parceria onde eu já indiquei vários e vários filmes e ainda tem muito mais, porque eles têm um catálogo com mais de 2.000 filmes. Vocês podem assinar esse catálogo pela internet. Os 30 primeiros dias são gratuitos e lembrem-se que, além de assistir as minhas listas, vocês também podem assistir algumas listas que já estão lá preparadas pelos especialistas do Telecine. Eu encontro vocês no próximo vídeo, pessoal. Boa sessão de cinema para vocês e até a próxima.